Olá, eu me chamo Jéssica, sou estudante do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e irei abordar sobre o ensino contextualizado da radioatividade por meio de dados históricos sobre o acidente do Césio 137 e a sua relação com o estado do Pará. Essa pesquisa contou com a contribuição do professor Dr. Antônio Maurício Dias da Costa e da professora doutora Alessandra de Rezende Ramos. Já inicio pontuando que o acidente do Césio 137 é considerado o maior acidente radiológico que já ocorreu em área urbana do mundo. Decorreu em 13 de setembro de 1987, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Teve diversas consequências, uma dessas foi a grande quantidade de lixo radioativo gerado, em torno de 6 mil toneladas. A figura 1, então, ela retrata a quantidade de lixo radioativo gerada a partir do acidente. Uma questão importante que tomou destaque em todo esse contexto do acidente foi onde depositar todo o lixo nuclear gerado pelo acidente. É aí que o estado do Pará ele entra na história, pois foi apontado como possível local para o depósito desses resíduos nucleares, mais precisamente na localidade da Serra do Cachimbo. Então, a figura 2A evidencia, né, a localização da Serra do Cachimbo, demarcado em vermelho, a qual se localiza ao sul do estado do Pará e ao norte do Mato Grosso. No entanto, essa notícia sobre o lixo radioativo ser depositado no estado do Pará trouxe grande revolta para o povo paraense, é o que evidencia a figura 2B, a qual demonstra algumas manchetes de jornais que circularam na época, evidenciando aí principalmente a questão dos protestos populares contra esse ato. Dessa forma, fatos históricos, como o acidente do Césio 137, por exemplo, pode facilitar a contextualização da temática radioatividade. É o que a figura 3 evidencia, demonstrando então a diversidade de contextos que a temática radioatividade ela pode ser abordada no ensino de ciências da natureza, tendo por base o acidente, né, o contexto do acidente do Césio 137. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa, então, é a contextualização do tópico radioatividade no ensino de química, a partir de dados historiográficos coletados em jornais da época sobre o acidente do Césio 137 e os fatos que envolveram o estado do Pará. A metodologia nos traz que a pesquisa ela é do tipo qualitativo, com foco na pesquisa documental. A pesquisa foi feita na Biblioteca Pública Arthur Viana, localizada no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves, na cidade de Belém do Pará. Os dados foram coletados de forma digital com o apoio da máquina leitora. A fonte foi o Jornal Liberal e o recorte temporal variou do dia 1º de outubro a 20 de dezembro de 87. A análise foi feita somente nas notícias relacionadas ao lixo radioativo e o estado do Pará, totalizando cerca de 13 notícias. Os resultados e discussão evidenciam o quadro 1, a qual demonstra as principais notícias sobre o estado do Pará obtidas no jornal O Liberal no período de 1º de outubro a 20 de dezembro de 1987, destacando aí a ordem das notícias, que varia de 1 a 13, e ao lado tem-se então o título de cada uma dessas notícias. Trouxe como destaque a notícia 4, demarcada em vermelho, cachimbo para o cemitério atômico, a qual ao lado trouxe um recorte dessa notícia que vai evidenciar exatamente o momento em que a Serra do Cachimbo foi é, escolhida, né, proposta como possível local para o depósito do lixo radioativo, e a partir desse recorte, dessa notícia, então, que pode ser contextualizado, como podemos contextualizar o ensino da radioatividade. Por exemplo, falando um pouco sobre o impacto social, né, causado no povo paraense, a atitude do povo em não aceitar que seu estado viesse a se transformar em uma lixeira atômica, né. Então, essa questão, ela pode contribuir tanto para a formação crítica e cidadã do aluno. Uma outra questão é o desrespeito às comunidades tradicionais. Então, na Serra do Cachimbo, na época do acidente, habitava uma comunidade indígena, que se ocorresse de se instalar ali um depósito, né, de resíduos radioativos, esse povo iria perder seu território, sua identidade, sua cultura. Então, é importante os alunos entenderem a importância da sobrevivência, da preservação dessas culturas ligadas de alguma forma ao seu regionalismo. Uma outra questão é o impacto na biodiversidade, então a perda da fauna, da flora, contaminação de bacias hidrográficas que compõem a Serra do Cachimbo. O aluno ele deve perceber o quanto pode ser impactante para o meio ambiente a instalação de depósitos de lixo radioativo em locais não apropriados, né, como no caso da Serra do Cachimbo.
Chegamos então às conclusões. Esse trabalho buscou demonstrar a contextualização da temática radioatividade no ensino de química por meio de fatos históricos. Esse assunto é pouco explorado no livro didático, o que pode contribuir para um ensino pouco contextualizado, e ainda entender a radioatividade de modo contextualizado facilita a aquisição de conteúdos e colabora para um ensino regionalizado. Por fim, as referências, e meu muito obrigada a todos.